Fala, nossa atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa quarta-feira a gente vai falar da vitória do Atlético Paranaense sobre o FC Cascavel em confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Paranaense de 2024. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre essa partida. Então vamos lá para falar de Atlético Paranaense 1, FC Cascavel 0, partida que teve início às 20 horas e 30 minutos dessa quarta-feira, dia 7 de fevereiro de 2024, na Liga Arena, em Curitiba, e válida pela sétima rodada do Campeonato Paranaense deste ano. E um duelo para o qual o técnico colombiano Juan Carlos Osório escalou o Furacão com Bento no gol, Madson na lateral direita, Thiago Heleno e Matheus Gamarra formando a dupla de zagueiros, Vinícius Cauê como lateral esquerdo, Eric Fernandinho da base no meio de campo, atrás de três meio-campistas mais ofensivos, Tomás Coelho pelo lado direito, Pablo como meio atacante, Agostinho Canop pelo lado esquerdo, abastecendo o Gonzalo Mastriani como homem de referência do ataque, correto? Não, gente. Esse é o nosso primeiro ponto do vídeo de hoje. Da mesma maneira como acontece em muitos lugares ao redor do mundo, a escalação que o Atlético divulga nas suas redes sociais, que hoje posicionou o time em um 4-2-3-1, muitas vezes não reflete aquilo que a gente vê dentro de campo, nem quando o time tem a bola e nem quando não tem. No caso do Atlético de hoje, o que a gente viu foi o Madson posicionado como terceiro zagueiro, pelo lado direito, lógico, ao lado do Thiago Heleno e Matheus Gamarra. Então, um Madson extremamente limitado em termos de participações ofensivas, sendo um jogador bastante defensivo. Na frente dele, Fernandinho como volante único, abastecendo Eric e Vinícius Cauê, que atuaram como meio-campistas, como interiores, né, que é como o pessoal da América Latina chama esses jogadores, oferecendo aí uma consistência física e defensiva a esse setor, enquanto o Tomás Coelho se ocupava do corredor externo direito, o Canóbio se ocupava do corredor externo esquerdo, e à frente a gente tinha Pablo um pouquinho atrás de Gonzalo Mastriani, um Pablo que teve bastante dificuldade. Eu disse mais cedo no Twitter, mas não custa repetir para quem não me acompanha lá. O Pablo é um jogador extremamente versátil e por isso muito útil de se ter no elenco. Tecnicamente ele não é mau jogador, muito pelo contrário, é um cara que tem sim as suas qualidades, mas talvez ele não seja uma opção viável para ocupar essa posição do gramado onde ele atua hoje, né, como uma espécie de meio atacante, porque nessa região a pressão sobre o portador da bola é sempre muito intensa, porque qualquer desatenção pode gerar uma chance clara de gol em favor do adversário. Isso significa o quê? Que para atuar nessa região do campo, você tem que estar sempre muito preparado para fazer um domínio orientado, para jogar com um ou dois toques na bola, para ter uma capacidade de drible e muitas vezes em espaços curtos para conseguir ganhar espaço em relação ao marcador e conseguir jogar. Tá? As formações táticas modernas, elas acabam permitindo a presença de dois volantes para controlar aquela região, então quem atua por ali quase sempre está em desvantagem em relação ao número de marcadores e tem que se virar para conseguir encontrar espaços para poder ser influente no jogo, que foi o que o Pablo infelizmente não conseguiu fazer com a bola no chão. Porém, dentro de um primeiro tempo onde o Atlético foi dominante, manteve a posse de bola, não ofereceu espaços ao FC Cascavel, que era o que o time lá do Matheus Costa e do Leandro News gostaria de ter, e o Atlético que acabou sendo premiado por essa sua consistência quando o Fernandinho cruza de perna esquerda, uma bola onde ele estava posicionado também do lado esquerdo, e encontra o Pablo na grande área do FC Cascavel para cabecear e abrir o placar em favor do Atlético. O Matheus Gamarra também estava na jogada, talvez pudesse marcar mais um gol pelo Atlético, uma coisa para a gente ficar de olho, a capacidade desse paraguaio no jogo aéreo, né, nas bolas paradas, talvez possa ser uma arma importante para o Atlético. E ao longo da temporada, eu digo, né, não especificamente no Campeonato Paranaense. Então a gente volta para o intervalo com uma vantagem mínima que, a meu ver, é merecida para um Atlético que soube controlar e ditar o ritmo do jogo durante todo o tempo, durante todo o primeiro tempo. No segundo tempo, pela primeira vez, talvez, eu confesso que não fui confirmar essa informação, mas voltamos sem substituições no intervalo, tá? Uma coisa que tem caracterizado o trabalho do Osório são justamente as substituições, as mudanças, as rotações, e nesse jogo ele preferiu esperar
antes de intervir na equipe, e no segundo tempo a gente não viu uma mudança muito significativa na dinâmica da partida, né? Então o Atlético segue dominando o jogo, segue mantendo a posse de bola. O UFC Cascavel, por mais que tente jogar mais do que fez na primeira etapa, também não consegue assustar o gol defendido, assustar o goleiro Bento, né? Levar perigo à meta defendida pelo Bento. E aí o Osório começa a promover modificações na equipe aos 57 minutos, aos 12 minutos do segundo tempo, quando Vinícius Cauê, Pablo e Mastriani dão espaço para as entradas de Christian, Bruno Zapelli e Julimar. E esse talvez tenha sido um ponto de inflexão em relação ao jogo do Atlético, né, dentro da Liga Arena, porque ao mesmo tempo que você ganha muito poder de criação com as entradas de Christian, na posição onde estava até então o Vinícius Cauê, e do Bruno Zapelli, na posição até então ocupada pelo Pablo, a gente perde muito poder de definição e perde um homem de referência com a entrada do Julimar no lugar do Mastriani. É claro que isso faz parte da forma como o Osório está trabalhando o Campeonato Paranaense. O Mastriani é um jogador que chegou há pouco tempo, jogou alguns minutos no último jogo, hoje jogou quase uma hora completa, né, quase 60 minutos. E é natural que daqui a algum tempo ele passe a jogar ainda mais tempo, mas também nada a criticar em demasia em relação a essa saída, faz parte desse momento da temporada, onde o Atlético tenta não só construir uma equipe que envolva todos os jogadores do elenco, né, onde todos possam contribuir, como também tenta não se desgastar em demasia diante de adversários que são tecnicamente inferiores a ele e dentro de um contexto de um campeonato que vale muito pouco em relação às aspirações que o Atlético tem para o restante da temporada. Então, o Julimar, que em outros momentos foi muito bem, a gente sabe que não é um atacante de área, não é um jogador de extrema presença de área, é um jogador de mais mobilidade, mais velocidade, até alguma força física. Num time tão fechado como esse FC Cascavel, que passou a maior parte do tempo jogando com uma linha de 5 na defesa, acabou tendo muita dificuldade para contribuir, e aí talvez sem esse jogador de referência, o Atlético tenha perdido poder de fogo durante o segundo tempo, entende? Então isso realmente precisaria ser uma coisa para ser avaliada. Aos 73 minutos, o Tomás Coelho deixa o campo para a entrada do Kaique Rocha. Nesse momento é que o Matos é deslocado para a ala direita pela primeira vez e passa a ter um pouco de liberdade para atuar no campo de ataque. Então é um pouco justo a gente cobrar do Matos muito mais do que ele fez hoje. Eu sei que tem gente que vai reclamar da bola que ele perdeu fisicamente no campo de defesa, uma bola em que ele disputa com dois jogadores. Acho que é até injusto a gente cobrar dele esse lance. É claro que foi muito feio o lance, que ele não conseguiu controlar a bola invertida pelo Bruno Zapelli, mas isso é uma situação um pouco diferente. Então, voltando, a gente tive que fazer um corte para ver se o meu filho estava bem, ele acordou um pouco incomodado. O Cascavel tenta avançar em campo na reta final da partida e finaliza algumas poucas vezes de média e longa distância sem levar perigo ao gol do Bento, salvo uma cabeçada que também acaba indo para fora, né? Essa foi a jogada talvez mais perigosa. Aos 90 a gente tem a saída do Bruno Zapelli por conta de uma pancada na coxa, né, para a entrada do Jader. E acho que esse é um bom parênteses para a gente fazer sobre a arbitragem. Muito fraca a arbitragem na partida de hoje. O árbitro, né, e a equipe toda deixaram o pau cantar, inverteram faltas, deixaram de marcar muita coisa, inclusive um pênalti claríssimo no Julimar, num agarrão do zagueiro do FC Cascavel. O juizinho assim realmente teve uma atuação para esquecer e para servir de exemplo do baixo nível da arbitragem paranaense atual. Em relação ao desempenho da equipe, acho que uma partida aí bem interessante, nada de espetacular, nada de brilhante tecnicamente, mas um jogo sólido, consistente. O Atlético chega a 5 vitórias em 7 partidas, 17 pontos conquistados, então segue invicto, assume provisoriamente a liderança na tabela de classificação. O FC Maringá visita o Azures amanhã, salvo engano, e se vencer, ultrapassaria o Atlético. Então vamos ficar na torcida por um empatezinho lá em Pato Branco. E um ponto que eu acho interessante a gente destacar é que a gente chega a 5 jogos sem sofrer gols em 7 partidas, uma marca até bastante importante para demonstrar a consistência, a solidez, a compactação da equipe do Osório, algo que a gente não via no passado, mesmo nos jogos do Campeonato Paranaense. A equipe do Turra encerra a primeira fase com 6 de 11 jogos sem sofrer gols, então mais um jogo
nessas 4 últimas rodadas e o Osório ultrapassaria o Turra, se chegar, igualaria o Turra, se ficar 2 jogos já ultrapassa. Acho que o Atlético segue evoluindo bem em direção a ser um time competitivo. Todas essas mudanças, essas rotações fazem parte de um processo. O Atlético não é para apresentar sua melhor versão nesse momento da temporada, né, no começo de fevereiro. A gente é para ter uma equipe sólida no início das principais competições e ter a nossa força máxima, nossa equipe mais forte, mais competitiva na metade para a final da temporada, quando as competições vão se afunilando e chegando aos seus momentos decisivos. Então, acredito que o Atlético segue evoluindo bem, tem tudo para se tornar realmente uma boa equipe ao longo de 2024, sob o comando do Osório, que segue com seus testes e espero que continue assim. E você, gente, o que acharam do jogo de hoje? Quem vocês acharam que foi o grande destaque do Atlético? Acho que hoje a gente tem que destacar o Fernandinho, que enquanto teve gasolina no tanque, digamos assim, foi extremamente importante, foi o eixo sobre o qual funcionou todo o time do Atlético e foi decisivo na medida em que foi dele o cruzamento que encontrou o Pablo no gol da vitória. Enfim, deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. Sei que estou devendo resposta para algumas pessoas. Espero conseguir me colocar em dia novamente amanhã em relação a isso. E a gente volta. E se você chegou até aqui, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, curta em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.